Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou tratar deste livro aqui, Poesia na Sala de Aula, do professor Helder Pinheiro. Um livro essencial para você que é professor, professora da educação básica, para você que é pedagogo, para você que vem pesquisando o ensino de literatura, o ensino de poesia, e claro, até para o público em geral que quer pensar em estratégias para iniciar as crianças na leitura literária, para você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que tem o desejo de pensar em formas de despertar esse gosto pela literatura e também pela poesia em crianças aí da sua família, da sua casa. Então é um livro fundamental e o vídeo vai estar bem bacana. Eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo e claro, gente, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, gente, e como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir o livro do professor Helder ou outro que eu vou citar aqui no vídeo no site da Amazon. Lembrando que você adquirindo os livros através do meu link, você ajuda a manter o canal. E não apenas livro, tá? Qualquer produto que você adquirir através do meu link, você vai estar destinando uma pequena porcentagem para o canal, sem, claro, ter custo nenhum a mais por isso. E é uma forma de você incentivar e ajudar quem produz conteúdo educativo aqui no YouTube. Bom, é muito comum que o recém-formado em licenciatura, seja em letras mesmo ou em qualquer outra área, comece a se perguntar a respeito do seu trabalho em sala de aula. O que fazer? Que estratégias adotar? Que tipo de metodologia é melhor para esta ou para aquela situação? Enfim, como começar? Como dar os primeiros passos? E, enfim, aqui no canal mesmo eu já recebi algumas dúvidas desse tipo, em comentários e tal, e na medida do possível a gente vai ajudando esse pessoal. Mas uma das dúvidas mais comuns dentro do curso de letras é a respeito de como trabalhar a literatura, tá? Porque a literatura, para os estudantes de letras, ela gera duas impressões bem distintas, tá? Tem aqueles que amam, que são apaixonados pela literatura, que fazem seu TCC, sua monografia na área de literatura, estudando obras literárias. Tem aqueles que seguem depois pós-graduação em teoria da literatura e vão estudar aí seus autores favoritos no mestrado, no doutorado. E por outro lado tem aqueles que de forma alguma se identificam com a literatura, não gostam da ficção, não gostam da poesia e que, enfim, por isso mesmo tem aquele pavor sobre como trabalhar o texto literário em sala de aula. Bom, e não apenas esses, né? Os próprios amantes de literatura muitas vezes têm dúvidas. Como que eu transfiro esse amor para a minha prática cotidiana de professor? Isso é muito comum, tá, gente? Não é uma questão que, se você tem isso em sua cabeça, se você tem essa dúvida, pode ficar tranquilo, porque não é só você. Inúmeras e inúmeras pessoas tiveram essa dúvida. Eu tive muitos colegas que compartilhavam deste tipo de dúvida, mas eu posso dizer que hoje em dia a situação do recém-formado, né, do professor iniciante, e claro, até mesmo daqueles que já têm uma trajetória em sala de aula, essa vida está bem facilitada, né, desse pessoal, porque cada dia mais tem surgido obras que auxiliam no processo de ensino do texto literário, de trabalhar a literatura em sala de aula. Durante muito tempo, a teoria da literatura ela se preocupou única e exclusivamente com o estudo do texto literário em si. E claro, é um estudo muito importante, tá? Um estudo que para vários autores, inclusive para mim, é um estudo científico necessário em várias medidas, mas que, enfim, por si só, esse tipo de estudo não auxilia o professor no trabalho de sala de aula. Inclusive, ainda que você seja um grande leitor de teoria da literatura, que você conheça todos os métodos de abordagem, que você conheça todas as correntes profundamente, que você conheça a historiografia da literatura, enfim, ainda que tudo isso faça parte do seu dia a dia de leitura, não garante que você
consiga ter uma boa didática em relação ao trabalho com literatura em sala de aula, porque são coisas extremamente distintas. Afinal de contas, nós estamos falando de uma outra subjetividade, e não apenas de uma, mas de dezenas delas, que vão entrar em contato primeiramente com a obra em si e depois com as suas impressões, com as suas colocações enquanto professor, que você também tem que fazer, claro. E não necessariamente aquela subjetividade que está recebendo aquele texto, o aluno X ou o aluno Y, vai se identificar com aquele texto, vai ter a mesma impressão positiva que o aluno A, que o aluno B, e até mesmo a mesma impressão que você. E uma das primeiras coisas que você deve ter em mente quando vai trabalhar com texto literário em sala de aula é que você não deve colocar as suas expectativas a respeito da obra e as suas impressões como parâmetro, tá? Porque essa obra vai ser recebida de formas diferentes por diferentes leitores e muitas vezes aquele livro que para você foi uma grande transformação na sua vida, que falou de forma espetacular a sua subjetividade, que causou em você aquela epifania, aquele livro para determinado aluno, ou aquele texto, aquele poema, aquele conto, não vai significar muita coisa. E isso não é problema do aluno, nem é problema seu. Isso é uma coisa totalmente normal, tá? O erro da escola, em muitos momentos, foi querer padronizar tudo. E nós não somos obrigados a gostar de tudo. Você não é enquanto leitor, eu não sou, e nosso aluno também não é. É claro, o nosso aluno tem o direito e o dever também de conhecer, tá? Conhecer nossa cultura, conhecer a maior variedade de textos possíveis, mas isso não quer dizer que ele vai se encantar por tudo e que ele vai se tornar um leitor de tudo, tá? Mas é claro que além desses fatores que eu acabei de mencionar, existem inúmeros outros. E é pensando nas dúvidas que podem surgir, e é pensando nas dificuldades que podem surgir, sim, e que podem se impor ao nosso cotidiano de atuação em sala de aula, que surgem obras como o Poesia na Sala de Aula, do professor Helder Pinheiro. Helder é professor aqui da nossa universidade, da Universidade Federal de Campina Grande, desde a década de 90, foi meu professor durante a graduação, foi meu orientador no mestrado, uma pessoa por quem eu tenho uma amizade e uma admiração muito grandes, é um dos grandes mestres da minha formação, é um dos dois grandes mestres na área de literatura que eu tenho. Enfim, me influenciou muito no meu trabalho, principalmente a partir do mestrado. Na graduação eu tive pouco contato com ele, cursei 2 disciplinas com ele, mas foi a partir do mestrado em que realmente a influência do professor Helder se fez muito mais presente na minha vida e na minha prática como professor, no meu modo de ver a literatura, no meu modo de ver a relação dos leitores com a literatura. Então foi uma convivência que transformou a minha vida em vários sentidos, né? Porque Helder é uma pessoa encantadora que, nas várias conversas que eu tive com ele, sempre me ensinou muito, sempre me acolheu muito, uma pessoa muito humilde, quem conhece sabe, quem já teve a oportunidade de conhecê-lo nas várias palestras que ele dá pelo Brasil afora, nos minicursos, enfim, sabe do que eu estou falando. E é uma pessoa que sabe transpor para os seus textos, para a sua escrita, a sua humildade e a sua simplicidade no trato com as questões relacionadas à literatura. O texto do professor Helder Pinheiro é extremamente simples, não digo simplório, tá? Eu digo simples no sentido de que ele sabe transpor de forma didática todo o conhecimento que ele tem, tanto a respeito de poesia, quanto também a respeito das teorias que envolvem a recepção, né, dos textos literários, como a estética da recepção em si. Então, é um professor que sabe muito bem didatizar as suas ideias, e que por isso mesmo é uma das grandes referências hoje no Brasil em termos de estudo do texto literário e de ensino também do texto literário. O professor Helder, que tinha publicado inicialmente esta obra pela sua editora, né, a editora Bagagem, aqui de Campina Grande, e que já há algum tempo começou a publicar pela editora Parábola, inicialmente um artigo de livro e assim por diante, até que chegou a fazer esta nova edição aqui do seu livro pela Parábola, que, enfim, garante não apenas a boa qualidade da obra, né, que é uma qualidade excelente, é um livro que tem
uma boa capa, uma boa orelha, são encadernadas as páginas e coladas aqui. Nós temos uma boa qualidade de página em si, mas também, claro, garante a divulgação pelo país afora. Não se compara uma editora provinciana com uma editora de impacto nacional, né? Então, cada vez mais tem sido lido, cada vez mais tem sido discutido o professor Helder, e isso é muito bom porque eu posso lhes garantir que é alguém que tem muito a oferecer e muito a ensinar. Eu vou mostrar o sumário da obra para que vocês tenham uma noção de como ela se organiza. Então nós temos aqui 8 capítulos, fora a introdução, em que são abordadas aí questões importantes a respeito do trabalho com poesia em sala de aula, como por exemplo, o primeiro capítulo, Poesia na Sala de Aula, Por quê? Em que ele vai falar de alguns problemas que se verificam, né? O fato de a poesia ser um gênero literário pouco lido no nosso país. Eu até já comentei um pouco sobre isso, eu indiquei este livro aqui no meu vídeo sobre 13 obras para aprofundar o seu conhecimento na área de letras. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo. E lá eu comento um pouco sobre o fato de que se lê muito pouca poesia. É muito comum você acompanhar leitores aqui no YouTube e a grande maioria lê mesmo a prosa. São pouquíssimas pessoas que afirmam gostar de ler poesia. E isso tem inúmeros motivos, né? Eu diria que um deles é o próprio trabalho inadequado que é feito com poesia na escola, né? Muito devido ao que os livros didáticos durante muito tempo fizeram. Enfim, se aquilo não forma leitores de gênero nenhum, com poesia fica mais complicado ainda, porque a poesia tende a ser um pouco mais complicada. Ela não dá as coisas tão diretamente quanto a prosa. Ela plurissignifica muito mais o signo linguístico, ela subverte muito mais a linguagem, a própria gramática, a estrutura de um texto. Então, por tudo isso, quando você não tem um trabalho bem realizado em sala de aula, você muito mais gera repugnância em relação àquele texto do que encantamento, né? E durante muito tempo os livros didáticos estiveram muito ligados a observar características de movimentos estéticos, a característica do romantismo na poesia de fulano, a característica do realismo no romance tal. É lógico que essas observações, claro, podem sim ser feitas do ponto de vista teórico, tá? Estudar, por exemplo, as influências do pensamento romântico e de todo aquele clima ligado à natureza, à terra, na poesia de Gonçalves Dias, por exemplo. O estudioso pode sim ter esse objetivo, e até mesmo em âmbito escolar, você pode, depois de um momento inicial, buscar algumas dessas características, claro, mas você limitar o trabalho com poesia só a isso, ninguém vai para um texto literário, hoje eu vou comprar um livro porque eu quero achar características da literatura na poesia de fulano, no romance de Machado de Assis e tal. Não, né? Então, o lado prazeroso da leitura foi muitas vezes colocado em segundo ou terceiro plano dentro da escola. Como eu disse, muito por influência dos manuais didáticos, dos livros, mas também do próprio trabalho dos professores, que formados também sem esse olhar, formados muitas vezes com base muito mais teórica do que didática, levavam essa base teórica para o seu trabalho com crianças, né? Então, daí vocês já podem ver o quanto que isso pode ter sido comprometedor de abordagens positivas, tá? Diante de um contexto como esse, era necessário que se começasse a pensar em novas estratégias para o trabalho em sala de aula com literatura, e é isso que o professor Helder Pinheiro vai fazer aqui no seu livro. Mas não é apenas o trabalho com características de escolas literárias ou coisa do tipo que pode ser inadequado, tá? Muitas vezes o próprio jogo que se faz com os textos, né, pode virar algo enfadonho. O professor Helder até destaca isso. Tem muitos livros que, talvez tentando fugir de uma abordagem mais tradicional, priorizam tanto o caráter puramente lúdico da poesia, que deixam de fazer o aluno refletir um pouco sobre aquele texto ali. E ele fala que o jogo pelo jogo, em determinado momento, fica chato, né? Fica enfadonho e o aluno perde o interesse.
Então, se a poesia carrega em si um significado, e se aquele significado pode sim falar de formas diferentes a diferentes subjetividades, por que não explorar isso, né? Fugir tanto da identificação de características ou da identificação de aspectos gramaticais, quanto também da pura e simples brincadeira com o texto literário. Levar a literatura a ser aquilo que ela verdadeiramente é. A expressão de uma subjetividade para outra, a expressão de uma subjetividade que a produziu e que encontra ressonâncias as mais diferentes na subjetividade que a recebe. O segundo capítulo, que é o Condições Indispensáveis para Trabalhar com Poesia, eu acho riquíssimo, porque ele vai trazer alguns dos aspectos que devem fazer parte do cotidiano de trabalho com a poesia para que isso dê certo, né? Primeiramente, ele vai destacar a importância de que o professor seja leitor, né? Eu sempre falo para as pessoas, né, que às vezes o professor cobra algo que nem mesmo ele faz. Aquela velha história, meu aluno não estuda, mas todo professor estuda, né? Quem cobra uma trajetória de estudos do aluno tem uma trajetória de estudos? Nem sempre, né, gente? E aí o mesmo se dá em relação à poesia. Meu aluno não gosta de ler poesia, mas o professor lê, né? Ou seja, dar o exemplo é importante. O aluno ver o professor com um livro, o aluno ver o professor mostrando aquele prazer na descoberta de um texto, na descoberta de um novo autor, no encontrar ideias e impressões que lhe chamem a atenção. Tudo isso pode sim, não é obrigatório, tá? Não queremos dizer que isso vai acontecer, mas é algo que desperta interesse, você ver alguém demonstrar tanto amor e tanta paixão por aquilo. A segunda condição é que o professor tenha um interesse por saber as expectativas do aluno, ou seja, saber o que o aluno gosta, né? E isso vai facilitar para que o professor também escolha um pouco sobre os textos que vai levar. Ter uma noção do público com a qual você está trabalhando é fundamental para qualquer tipo de trabalho. E com a literatura e com a poesia não é diferente, tá, gente? Então é necessário que nós saibamos o que o nosso aluno espera, o que o nosso aluno pensa, quais são seus anseios, para que isso possa se repercutir na seleção de textos que nós fazemos para levar para eles. Eu chamo a atenção também para a importância de haver um local adequado, um ambiente adequado para se trabalhar com poesia. E aí isso não depende só do professor, depende do sistema de ensino, depende da instituição, depende de uma série de coisas. Mas que o professor pode ajudar, pedindo, cobrando, enfim, fazendo sua parte, talvez transformando aquela sala numa determinada aula. Então, sair um pouco da sala de aula, ir para a biblioteca. Nós hoje em dia temos bibliotecas escolares muitas vezes boas. Quando não se tem, talvez buscar um outro local, talvez incentivar a criação de uma sala de leitura naquela escola, pegar uma sala que está vazia, ainda que não tenha muitos livros para formar uma biblioteca, mas ajeitar, colocar uma decoração, fazer um ambiente interessante. Numa das escolas em que eu trabalho, nós temos uma biblioteca que é muito confortável, né? Tem uns puffs ali para os alunos se sentarem, tem sofá, tem toda uma condição adequada para a leitura, sem falar nas mesas, nos espaços diferentes para se ler. O aluno tem diferentes opções, tanto de livros quanto também de lugares para fazer essa leitura. E isso é fundamental, tá? Então o professor pode cobrar isso da escola, pode solicitar, e com o tempo você vai conseguindo fazer algumas dessas modificações, conseguindo alguns desses avanços. E depois ele vai passar por uma longa parte do livro que vai até abarcar mais de um capítulo, onde ele vai falar de experiências que ele proporcionou, acompanhou, orientando, enfim, e que deram certo com o trabalho com poesia e que podem dar certo para outros professores. Ou seja, o professor Helder, ele não vai apenas criticar o que pode estar sendo feito inadequadamente ou errado, mas ele vai também propor, tá? Que é isso que muitas vezes o professor quer estratégias, né? Certo, tudo bem, isso aqui pode estar inadequado, isso ali pode estar também, mas como que eu faço? E aqui você encontra. Então ele vai falar aqui na importância da leitura oral do poema, e isso é inegável, né, gente? A poesia, ela tem a musicalidade própria, o ritmo próprio, e ela foi feita para ser lida e recitada em voz alta. A organização de antologias, algo que eu faço sempre e que dá muito certo, antologias temáticas, antologias por autores, enfim, as possibilidades são várias. Eu gosto muito das temáticas porque
você, partindo daquele pressuposto que ele tinha colocado antes, de conhecer o aluno, conhecer os gostos do aluno, as preferências, você fica sabendo que nessa turma aqui, uma turma, por exemplo, de 6º ano, os alunos gostam muito de aventura, histórias de aventura e tal, então por que não fazer uma antologia de poemas que tenham esse caráter? Mas aqui no 9º ano os alunos gostam mesmo de textos que falem sobre amor, de textos que falem sobre a condição, que aí já começa mesmo aquela fase ali da adolescência, e o aluno vai se interessar por aqueles textos que demonstrem as subjetividades aí aflorando, né? Textos muito mais intimistas também. Então, tudo isso vai facilitar para que você consiga levar para o aluno aquilo que ele espera encontrar. E muitas vezes o livro didático ele não tem essa característica, tá? O livro didático ele é feito muitas vezes muito mais para agradar a banca avaliadora do MEC, enfim, do que propriamente o público com o qual ele vai trabalhar. Eu já vi textos extremamente desnecessários num livro didático que não falam de forma nenhuma a realidade dos meus alunos, a sua subjetividade, ao seu contexto, as suas necessidades, e que estão ali e que talvez recebam muito aplauso por estar ali. Então, o professor levando os textos de acordo com as expectativas dos alunos pode ser algo muito mais proveitoso, tá? E atualmente, com a existência de data show, com a existência de uma série de recursos tecnológicos, até a própria impressão dos textos fica em segundo plano. Você pode levar isso para apresentar em slides, enfim, levar através de programas de computador. Existem várias opções. Então, hoje em dia, até mesmo as limitações financeiras que podem surgir não são tão presentes, tá? E não são, assim, um grande obstáculo para o trabalho do professor. Ele vai falar também de algumas coleções, como a Literatura em Minha Casa, que é muito comum em escolas públicas, bibliotecas de escolas públicas, e que realmente tem algumas antologias muito boas. E essa coleção, ela pode ser um excelente material de trabalho com a poesia, com a literatura de um modo geral, mas no nosso caso específico aqui, com a poesia em sala de aula, pela variedade de textos, pelo próprio caráter temático de algumas obras. Então, é um aliado e que está presente em muitas bibliotecas públicas, tá? As montagens, fazer pequenos teatrinhos com determinado poema, determinado poeta, também é uma estratégia muito bacana que pode ajudar muito em vários fatores, não apenas aí no caso do interesse pela poesia, mas também na desenvoltura dos alunos. Enfim, já é uma estratégia aí que extrapola o âmbito puramente literário, como o teatro, de um modo geral, extrapola, e também é uma possibilidade. Então vocês vejam que o livro traz muita possibilidade, muita estratégia bacana, que vocês podem adotar no seu dia a dia, uma ou outra, ou unir mais de uma, ou a partir do que é colocado aqui, que fica muita coisa aí para você colher nas entrelinhas, você desenvolver suas próprias estratégias, e isso pode dar uma impulsionada muito grande no seu trabalho em sala de aula. Mas aí também ele vai dizer que não é necessário você toda aula inventar, tá? E tem professor que ele começa a ficar meio paranoico com isso, ele quer inventar toda a aula. Às vezes também inventar demais pode até também se tornar chato, né? E ter a medida disso aí é fundamental. Ele vai dizer que em determinado momento só a leitura silenciosa de determinado texto já é uma estratégia, né? E tem texto que pede isso, tem texto que não cabe você fazer um teatro, você fazer, enfim, uma leitura dramática daquele texto, não. Apenas colocar o aluno para ler e sentir aquele poema na sua própria subjetividade já é algo extremamente significativo. Então, claro, é necessário que o professor tenha aí também o contato com a poesia, e que sinta também a poesia naquela história lá do ser também um leitor, né? E isso certamente vai ajudar na compreensão do que fazer de melhor com determinado texto. Nem sempre inovar é a melhor saída, tá? Ele vai falar também da literatura de cordel, e é sim um texto que interessa muito aos alunos. A literatura de cordel tem o caráter primeiramente sonoro, muito forte, né, rítmico, e também o próprio fato de ela
ter, em muitos casos, histórias engraçadas, histórias que despertam o riso, são uma fonte de interesse para os alunos. Eu mesmo já levei muito meus alunos para a biblioteca da escola e tem alguns que gostam sempre de pegar cordel, né? Tem outros que preferem outros temas, mas alguns pegam e vão ler junto ali, começam a rir com aquilo. E, enfim, cada um com sua forma de leitura e cada um com suas preferências, né? O cordel é uma possibilidade de trabalho cada vez maior, cada vez mais nós temos antologias de cordel saindo aí em livro, nós temos hoje em dia editoras especializadas em publicação de cordel, você não acha aquele cordel mais só simplesinho ali naquele folheto, você acha em livros coloridos, ilustrados. Existem muitas possibilidades que são encantadoras, que despertam muito a atenção dos alunos, e que podem sim ser uma estratégia também, tá? Bom, e no final o professor Helder traz aqui uma bibliografia comentada que eu acho muito importante, porque isso aqui facilita a vida de quem quer pesquisar também, né? E para o próprio professor que quer buscar novas leituras que lhe tragam novas estratégias, né? Então é um livro fundamental para professores que querem fugir do livro didático como única ferramenta, que, enfim, não descartar o livro didático, que ele tem muita coisa interessante, é o grande manual de muitos professores, né, que não têm acesso a outras coisas, mas que, assim, podemos transpor o livro didático puramente, nós podemos extrapolar esse limite e ir além e buscar cada vez mais formas de trabalho com a literatura em sala de aula, com a poesia, e talvez aí contribuir um pouco para retirar essa ideia de que a poesia é difícil, de que a poesia é impossível de compreender, de que a poesia é chata. Não, a poesia tem sim muita riqueza, muita beleza, e que com diferentes formas de trabalho, com certeza uma delas vai chamar a atenção de um aluno, de outro, e é assim que a gente vai construindo diferentes experiências e diferentes formas de receber o texto, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de se engajar, comentando, curtindo, se inscrevendo no canal. O apoio de vocês é fundamental, tá? Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo.